Olá, divinos e divinas encantados, sejam muito bem-vindos hoje para o nosso programa Na Cozinha Encantada. E hoje eu quero falar sobre um assunto que vem tomando pauta muito forte nos últimos anos, né? Não é nem só nos últimos tempos, mas eu queria falar um pouquinho. Vocês vão achar estranho, né? Eu estar falando sobre a bênção do café da prosperidade, mas eu vou falar sobre depressão. É um tema que vem aparecendo muito em todos os níveis sociais, em todas as gerações. Então, hoje, tudo que é falado, a pessoa aconteceu alguma coisa, ou ela teve uma perda, ela está num luto, ela ficou triste por alguma coisa, ela está doente, então tudo ela assim, estou depressivo, estou mal, estou em depressão. Então, existe uma diferença muito grande entre você ter depressão e você estar triste, estar num estado depressivo. Por quê? Porque existe hoje, é um mal do século, né? É um mal do século XX, é um mal do século XXI. Acontece hoje um grande número de jovens que estão entrando nesse estado depressivo por inúmeras causas, então a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, mas hoje existe uma forma muito maior e muito melhor de mapeamento da gente conseguir diagnosticar melhor. Hoje quem vai falar com vocês não é a bruxa Thaís, mas é a psicóloga Thaís, que atende casos de pessoas depressivas, com pessoas que estão em estados depressivos, que estão em estado de luto, que estão em estado de tristeza. Então é isso que a gente vai trabalhar. Eu quero conversar, não é nem trabalhar, né? Mas eu quero conversar com vocês sobre isso e poder também dar algumas informações que possam ajudar, né? Que podem te ajudar nessa coisa da transformação, de você ir buscar ajuda nos lugares corretos, com as pessoas certas, formas, às vezes, tão mais simples que vocês não precisem é porque eu não tenho dinheiro para esse tratamento, é um tratamento caro. Realmente, ele é um tratamento caro, porque ele é um tratamento que ele vai trabalhar vários setores da sua vida. A depressão hoje ela é uma doença, ela é caracterizada por uma doença no DSM-10, no CID, ele é hoje dado como uma doença mesmo, né? Então, as pessoas falam, depressão é frescura, a pessoa vai lá, dá um tanque para ela lavar, que ela vai melhorar rápido. Não, não é bem assim. A depressão é um estado em que a pessoa, ela vai definhando, ela vai ficando cada vez, o mundo fica cada vez mais cinzento, ela vai entrando num estado de uma tristeza tão profunda que não é mais tristeza, é melancolia, é uma coisa muito mais grave. A pessoa, ela não vê luz no final do túnel, não adianta você falar qualquer coisa, é quando aquela pessoa, sabe aquela coisa de você afundar no sofá e você não vê nada ao seu redor, você não ouve mais ninguém, você não quer que ninguém fale nada para você, você simplesmente se volta para o seu mundo, né? Eu digo que volta até como se fosse um mundo de uma introspecção tão grande, é como se fosse aquela coisa da criança autista que tem um mundinho dela, o depressivo ele tem um mundo dele, ele não quer sair, ele não quer conversar, ele não quer ver, ele está ali. Ele está paralisado no mundo dele. Então, são aquelas pessoas que não querem tomar banho, são aquelas pessoas que não querem sair, aquelas pessoas que não querem comer. Há muitos anos atrás, eu trabalhei numa clínica em que as pessoas eram internadas mesmo, né? E houve um caso ali de depressão, era um moço, um adulto, né? Ele já devia ter seus 40, 45 anos. Mas, gente, ele entrou num estado depressivo, mas tão forte, que ele realmente ele não saía do quarto, ele não saía da cama. Então, assim, ele estava tomando remédio
E na clínica a gente tinha um trabalho muito legal que era desenvolvido, que você tinha a terapia ocupacional. Então, o que é a terapia ocupacional? É você trabalhar, fazer coisas, né? Coisas manuais, você desenhar, você criar, você começar a trazer a sua criatividade, né? Poder, essa coisa do criar algo, né? Fazer algo nascer, né? Porque você tem que nascer de novo. O depressivo, ele tem que nascer de novo, ele tem que ver o mundo, né? Ele tem que enxergar a luz. E então a terapia ocupacional ajuda muito nesse sentido. Tinha também a parte da terapia individual, então com o psicólogo. Então a pessoa ia trabalhar, né, toda a parte emocional, entender o porquê que você chegou naquilo. Tinha a terapia em grupo. Então a terapia em grupo, ela ajuda muito no sentido de incentivar, né, os outros, de ver assim, olha, não sou só eu que estou passando por isso. Alguém já passou por isso, alguém também sente a mesma coisa que eu. A identificação do problema. E tinha a parte toda medicamentosa, que era a parte relacionada com o psiquiatra. E dentro da psiquiatria, gente, o pessoal fala, psiquiatra é coisa de louco. Não, não é. O funcionamento do cérebro de uma pessoa depressiva é muito diferente. A gente tem no cérebro as células nervosas, então você tem os neurônios e você tem os dendritos, que são células que, sabe aquele filme Avatar, que ligava, né? Ou eles se ligavam a alguma coisa e que davam vida de novo para eles? É exatamente isso. Essa conexão cerebral que tem que acontecer. E muitas vezes isso não acontece. É como se desse uns choquinhos, sabe, nas células, e você tivesse uma vida normal. Então você vai pensar, você vai ter as suas ideias, você vai trabalhar, você vai amar, você vai fazer de tudo. Isso é o cérebro funcionando de uma forma normal, vamos chamar assim, né? É como ele deveria trabalhar. O que acaba acontecendo com uma pessoa depressiva? Lembra que a gente tem os hormônios também. A gente tem a serotonina, a gente tem a dopamina, a gente tem vários hormônios dentro do cérebro que vão reagir, né, às emoções, que vão reagir, por exemplo, se você faz exercício físico, então você vai ter a dopamina. Se você tem uma alegria, você tem a serotonina. Se você come um chocolate, né, a serotonina aumenta, que são hormônios da alegria. Então, o que acaba acontecendo? Com o depressivo, isso não acontece. E aí, o pessoal dizia assim, mas é por uma falha numa falha, né, nesse cerebral, ou é uma falha no emocional. Então, uma coisa assim, tanto um quanto o outro estão ligados. Se você tem um abalo emocional, se você tem uma perda, se você tem, você passa por alguma coisa muito séria, né, por uma situação, por um sentimento de dor muito grande, você pode sim aumentar o seu número de, como é que chama? De cortisol, né? Então você vai ter aquela coisa de liberar muita adrenalina, mas é uma coisa muito negativa e isso pode atrapalhar. Então, quando você vai procurar um psiquiatra, o que você vai fazer? Você vai exatamente estabilizar essas conexões. Você vai fazer com que elas funcionem, deem um sentido, né, para aquele funcionamento que seria necessário. Mas só que o remédio, gente, ele demora um tempo para fazer efeito. Cada pessoa é diferente, então cada pessoa reage de uma forma diferente, cada organismo reage de uma forma diferente, porque não é só o organismo, é a pessoa. Então você pega uma pessoa que já não está bem, né? Uma pessoa que está lá para baixo, que não quer nada com nada, essa pessoa vai ver tudo para ela é como se fosse um ato persecutório. Estão querendo fazer mal para mim, estão querendo me matar, estão querendo... não vai adiantar, esse remédio não vai fazer efeito, porque ela quer uma fórmula mágica. E não existe isso. É um conjunto, foi o que eu falei, é um conjunto de tratamentos, é um conjunto de coisas que você vai ter que fazer, de medidas que você vai ter que fazer para você poder
iniciar esse tratamento e esse tratamento tem andamento. Então você precisa do psiquiatra que vai te dar o remédio e esse remédio, inclusive, é o paciente que vai dizer, através de como ele vai se sentindo, né, de como ele está ali, né, vivendo aquele momento, ele vai dizendo, ele vai mapeando para o psiquiatra se o remédio está fazendo efeito, se não, se o remédio está muito forte, se não está. Lembra que você tem, na depressão, a pessoa pode entrar num surto psicótico, ela pode tentar o suicídio, ela pode fazer milhões de coisas, colocar a vida das outras pessoas em perigo. Então, tudo isso vai ter que ser tratado, tudo isso tem que ser visto. O diagnóstico de uma depressão é um diagnóstico que tem que ser muito bem fechado, ele tem que ser muito bem estabelecido, que é justamente para você poder a ação. Os profissionais, eles têm que trabalhar em conjunto, é uma equipe de profissionais, é uma equipe de saúde que vai trabalhar com esse paciente. Isso é o ideal. Então você tem o psiquiatra, que tem toda a parte farmacológica, você tem o psicólogo, que vai trabalhar a parte emocional, a parte psicológica mesmo do caso. Você tem o terapeuta ocupacional, que foi como eu falei, de coisas, vamos criar coisas, vamos fazer, né? Você tem o nutricionista. Por quê? Porque também existem alimentos que podem ajudar no tratamento, que podem acalmar o paciente, que pode fazer um monte de coisa. O benefício, será que de repente não está faltando vitamina? Então tem que ser feito todo e tem que ter um médico clínico, que ele vai fazer o quê? Ele vai pedir exames, ele vai ver a quantidade, né, do que está faltando, o que tem a mais, então, de cortisol, de falta de vitaminas, então vamos ver como é que está o hormônio. Então, tudo isso, se vocês veem que é um conjunto de pessoas que vão estar trabalhando junto. A parte física, então vai ter ali, né, o personal trainer, vai ter alguém que vai poder fazer uma ginástica, fazer alguma atividade física. Bom, a gente vai para o intervalinho e a gente volta já já. Olá, divinos e divinas encantados! Quero convidá-los a assistirem o nosso programa diariamente às 1h30 da tarde e quero convidá-los também para que vocês me sigam nas nossas redes sociais, @adivinalinha e @sacerdotisa Thaís Pavanelli. Ali vocês vão ter informações, vocês vão ter grandes coisas acontecendo. E eu espero todos vocês. Então venham para a Cozinha Encantada, a gente traz convidados especiais e sempre um assunto diferente para vocês. Tá bom? Até lá e venham com a gente. Olha, retornando, como vocês sabem, eu acabo gravando também pelo Instagram. Então vocês podem assistir pelo Instagram, a Divina Linha. Se vocês quiserem rever depois, o programa vai estar aí, vai estar no YouTube e tudo, né? Também. Vai ao vivo, mas vai estar no YouTube também. E tem uma das moças aqui falando que ela tem muito medo de tomar os remédios porque ela tem medo de ficar dependente. Muito bem. O que é dependente? O que é dependência, né? Gente, a gente acaba, tem pessoas que são dependentes do amor, dependentes de sexo, dependente de drogas, dependente do vínculo familiar. Então, assim, o que é dependência para você? Então, eu digo o seguinte, vamos imaginar que você não quer tomar o remédio porque você vai ficar dependente dele. Bom, primeiro que o remédio, ele é receitado por um profissional. E esse profissional, ele sabe quanto ele vai dar de remédio, quando ele vai dar o remédio e quando ele vai parar. Esses remédios psiquiátricos, em todos os graus, em todas as doenças, existe uma palavra chamada desmame. O que significa isso? Você toma, então você começa a tomar uma quantidade, uma determinada quantidade, aquela quantidade pode aumentar ou ela pode diminuir. Isso vai depender, lembra que eu falei? Do seu organismo, vai depender de você, tá? Como você vai reagir. Então, você é o parâmetro do médico. Quando ele começa a perceber a sua melhora, e isso, gente, não é 1 mês, 2 meses, às vezes são anos,
às vezes são anos. Então, você precisa realmente equilibrar o seu cérebro, você precisa harmonizar o seu cérebro, né? Então, ele precisa ter um funcionamento mais normal, que a gente chama. Mas o médico vai saber quando ele vai ver que você está melhorando e ele vai diminuindo a quantidade de remédio, às vezes por dia que você tem que tomar o remédio e às vezes por semana. Então isso chama desmame. E isso, gente, é feito com cortisona, tá? Isso é feito com remédio de emagrecimento. Gente, o desmame a gente não desmama bebê? Não vai desmamando aos poucos? Né? A gente não desmama, por exemplo, se você tem um vício de um cigarro e você vai fumando menos, né? Isso tudo porque o organismo ele vai entendendo que você vai diminuindo aquilo. Então, isso é muito importante. Então, não tenham medo. Ah, eu vou ficar viciada. E aí, por que é importante você ter os tratamentos paralelos? Você vai trabalhar a sua estrutura de ego na terapia, com o psicólogo, você vai entender como você funciona, você vai se conhecer melhor. Então, tudo isso você vai ampliando a sua saúde. Aí você tem uma terapia, você tem um hobby, você faz um curso, você cria, você está lá numa atividade física. Né? Você está fazendo coisas, você está passeando, você está conhecendo gente, você está fazendo coisas diferentes, você está em trabalhos voluntários. Você pode ser um voluntário e poder mostrar para outras pessoas que você já tinha passado por aquilo e você saiu daquela situação. Então, isso é muito importante. A gente entender todo esse processo é um processo muito grande. É um processo enorme. Então, a pessoa que está passando pela depressão, ela precisa também do apoio familiar. Ela precisa do apoio de amigos, ela precisa, não aquela coisa assim, ai, nossa, você está tristinha hoje, eu vim aqui chorar com você. E não ficar naquela, isso não é nada, isso aqui você logo passa, isso vai melhorar. Não, não vai melhorar. Vai melhorar quando a pessoa fizer todo esse trâmite do tratamento, mas ela precisa do apoio, ela precisa que as pessoas entendam, não que tenham pena, é diferente. Não adianta ter pena do outro e não fazer nada, ficar passando a mão, alisando, não. Mas o apoio é no sentido assim, olha, você precisa ir no médico? Você quer que eu vá com você? Olha, você precisa fazer uma atividade física? Vamos todo dia andar? Ou vamos uma vez por semana? Ou vamos, eu tô indo na sua casa, vamos assistir um filme legal? Tô levando pipoca. Incentivar nesse sentido. Eu acho que isso é muito importante, as pessoas ouvirem uma palavra de acolhimento. Eu acho que a palavra é essa, acolher a pessoa que está doente, sabe? Isso é muito importante, porque ela vai se sentir amada, ela vai se sentir especial, ela vai se sentir que ela tem importância no mundo. Porque o depressivo, ele não vê importância em nada, ele se acha inútil. E a depressão, gente, se vocês perceberem, principalmente essas coisas do suicídio, é uma raiva muito grande que essa pessoa tem dela e do mundo, mas ela não consegue expressar. Então, o que ela faz? Ela agride ou as pessoas, ou ela se agride, que é o suicídio. Então, ela não consegue ver que ela é útil, ela não consegue ver que ela serve para alguma coisa, que ela é criativa, que ela é amada, que ela pode amar. E aí, o que ela faz? Não existe razão para viver. Eu perdi a minha razão de viver. Então, eu me mato, eu acabo com tudo. Então, essa é a situação, e isso você encontra nos jovens, isso você encontra nos velhos, isso você encontra na meia-idade, nos executivos, no funcionário mais subalterno, você encontra em mulheres, você encontra em homens, em crianças, em jovens, principalmente os jovens. E por que está acontecendo? Eu trabalho com adolescente. E por que você está vendo isso? Porque eles não têm hoje uma perspectiva de futuro. Eles ficam no celular o dia inteiro e vivendo a vida do outro. Hoje mesmo eu postei algumas coisas minhas e eu coloquei ali, eu falei, gente, a minha vida não é só glamour,
Não é só isso que vocês estão vendo, porque ninguém vai pôr coisa ruim, né? Então, assim, as conquistas que eu tive, mas, gente, eu trabalho, hoje eu acordei 5h30 da manhã para fazer minhas coisas, para estar com tudo pronto, para sair, para estar fazendo, para agir. Vou sair daqui, tem um monte de coisa para fazer, tenho paciente para atender, sabe? Tenho uma mãe de 93 anos que vai ficar comigo esse final de semana. Então, assim, você tem que ajeitar a sua vida. E o jovem não vê isso, ele quer tudo na mão, ele quer tudo pronto. Não existe vida sem trabalho, não existe vida se você não levantar e ir à frente. Existe momentos de tristeza? Claro que existe. Vocês acham que eu não passo por isso? Claro que passo. Cada dia é uma batalha, cada dia é uma coisa, né? Cada dia é um ensinamento, é uma coisa nova que vem. E a gente tem que aprender e ser prático, não sabe? Não deixar a coisa ficar tão séria. Tem pessoas que estão passando por doenças seríssimas. Tem pessoas que estão passando por uma dor, uma situação tão delicada, tão sensível com o filho, com o pai, com mãe, com o marido, com doenças seríssimas. Mas se você ficar cada vez mais enfiado no sofá, não vai adiantar. Então, vivam a sua vida, sabe? É um momento, esse momento que eu estou aqui com vocês agora, é um momento para mim muito gostoso de poder estar aqui com vocês. Apesar de eu estar falando de um tema, né, tão pesado, mas é gostoso estar aqui. Se eu puder, assim, ó, um pouquinho, se eu puder ajudar vocês de alguma forma com relação a isso, com certeza. Eu passei por uma situação que foi a que mais me marcou, foi quando eu perdi meu pai. Meu pai faleceu. E eu tinha uma amizade muito grande com meu pai. Não era aquela coisa do pai para a filha, mas era do amigo, era a pessoa que eu tinha uma confiança muito grande. E quando o papai faleceu, eu fiquei 6 meses numa vida, numa rotina que eu não dormia. Não dormia mesmo, gente. Não era assim, eu durmo 1 hora. Não, eu não dormia. Eu estava ficando paranoica. E comecei a emagrecer. E nessa época eu comecei a fazer análise. E um dia meu analista disse assim, eu falei para ele, nossa, eu não estou comendo. Hoje até um paciente me ofereceu uma bala e ela disse assim, nossa, você está com uma cara, pô, o paciente falar isso para você, né? Você se liga, né? E logo em seguida eu fui para análise e comentei com ele. E ele disse assim, pois é bom você tocar nesse assunto porque vai chegar uma hora que eu vou ter que te internar. Aquilo caiu para mim como um peso. Eu falei, meu Deus, olha que estado eu estou chegando. Então, assim, o que eu precisava fazer? Eu precisava mudar, eu precisava entender que existia uma perda, mas que eu tinha tantas outras coisas à minha volta, que eu tinha que viver algo diferente. Então, isso é muito importante, a gente entender que você tem um problema. Nossa, às vezes você não vê lá no fundo, mas, gente, veja o que está em volta. Aquilo que você pode olhar, uma borboleta, uma flor, alguma coisa, e dizer, ai, bom dia a dia, né? Então é isso que eu quero passar para vocês. Vamos para a bênção, gente? Espero ter ajudado. Me sigam no Instagram, @adivinalinha ou @sacerdotisa Thaís Pavanelli. Estou à disposição para responder perguntas de vocês, para poder ajudar, para poder informar melhor sobre tudo aquilo que vocês necessitam, tá bom? E vamos lá, vamos para a bênção, senão a gente não faz a bênção hoje. Vamos lá? E me digam o que vocês estão achando, o que vocês acharam desse programa. Vamos para a bênção, gente? Então vamos lá. Então vamos pedir saúde. Vamos pedir que a vida, né, abra as portas, que vocês consigam ter forças para ir buscar ajuda. Mandem esses vídeos para outras pessoas, para poder também, né, a gente abranger mais gente. Então vamos lá. Primeiro pedido, primeiro gole, vamos lá. Respirando, né, primeiro, vamos respirar fundo, soltar, aliviar, vamos lá. Mais uma vez, limpando toda a nossos sentimentos de dor, de tristeza, de raiva, de mágoa.
Mais uma vez. Primeiro gole, primeiro pedido. Que todas as pessoas que estejam passando por essa situação tenham a força de vontade, a coragem para buscar ajuda. Abençoado seja. Segundo gole, segundo pedido. Que o mundo seja mais colorido, que as pessoas possam enxergar o que está além daquilo que aparece. Abençoado seja. Terceiro gole, terceiro pedido. Que as guerras, que as tristezas, que as dores, que as mágoas se dissolvam hoje e sempre. Abençoado seja. Bom, gente, esse é um tema que daria milhões de horas de programa, né? Mas eu estou à disposição de vocês, as pessoas que quiserem alguma informação, quiserem entrar em contato comigo, @adivinalinha ou @sacerdotisa Thais Pavanelli. Me sigam no Instagram, que vocês vão ter muitas dicas por lá, tá bom? Um grande beijo para vocês e até o próximo programa. Até!